Que alegria estar aqui. Que Deus possa nos instruir, conforme o pastor Bruno falou, que Ele possa nos orientar neste fim de tarde. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Você já parou para pensar que todo relógio à prova d'água... Alguém aqui tem relógio à prova d'água? Alguém tem? Ele é à prova d'água em qualquer profundidade? Sim ou não? Não. Tem relógio à prova d'água de até 50 metros. Qual o máximo de um relógio à prova d'água? Alguém sabe? Eu não sei, estou perguntando. 100 metros? 200? 100? Mas vamos botar 1000 metros. Por que um relógio à prova, um não é à prova d'água, o outro é só até 50, o outro só até 100, o outro só é até 1000? Não sei se existe, estou dando exemplo de número. Qual a diferença? A água não vai entrar nem no de 100, e nem no de 50, nem no de 1000. Ok? Porque ele é a prova d'água. Mas por que tem a indicação de metros? Qual é a diferença? Alguém sabe? Alguém imagina? A pressão. Isso, a pressão. É por isso que quando um navio afunda muito profundo, é mais difícil achar os destroços, porque a pressão não permite que qualquer tipo de equipamento ou mergulhador chegue. Então, quando você fala para Deus que quer ir mais profundo, você está pedindo mais pressão, e é por isso que, por misericórdia, Ele fala: que mais profundo que, meu filho? Se eu deixo você ir mais profundo, você está no rasinho, está quase se afogando. Você ainda está nadando com aquele snorkel, né? Tem que ter aquele gás nas costas. Qual é o nome? Isso aí. Vocês sabem tudo. Tem que ter isso nas costas, tem que ter o gás, não é fácil não. A gente pede muita coisa e não recebe porque pede mal. Pedir para ir mais profundo é um rolo só. Você está falando: Deus, eu quero ir mais profundo. Você vai ver coisas lindas no mais profundo. Você vai onde poucas pessoas vão no mais profundo. É lógico, é por isso que você quer. Porque você quer ser especial. Você quer falar: eu fui onde poucas pessoas foram, onde quase ninguém foi. Mas você não sabe da pressão que se passa para chegar lá. Para você chegar lá, você precisa estar o quê? Equipado, revestido. Por isso que a Bíblia diz: revesti-vos do poder de Deus. Se vistam da armadura de Deus. Quantas vezes a palavra revistam-se aparece? Porque Deus sabe, na sua infinita sabedoria e misericórdia, vendo o passado, presente e futuro, Ele está na eternidade. Então o que para a gente é presente, é futuro, é passado, para Ele é a mesma coisa. Ele sabe todas as coisas. Sua soberania não se pode medir. Ele sabe que você precisa de um revestimento diferente para poder ir mais 50 metros fundo. E quando você está com um novo revestimento, com um novo equipamento, Ele deixa você ir mais 100 metros fundo. É por isso que tem muita gente que é usada por Deus, mas só num nível. Porque ela aguenta chegar naquele nível, mas mais profundo ela morreria com a pressão. E eu quero te provar isso na instrução do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Eu tive a oportunidade de ir a Éfeso, a cidade de Éfeso, na Turquia, uma das cidades mais lindas que existe do Velho Mundo. É incrível a cidade de Éfeso. Poucas vezes eu senti o que senti quando fui lá. A cidade, apesar de ter mais de 3.000 anos, as ruínas, mais de 3.000 anos, está muito preservada.
Você consegue ver uma biblioteca, você consegue ver o centro da cidade, você consegue ver uma parte do templo da deusa Diana, você consegue ver muita coisa na cidade de Éfeso. E o apóstolo Paulo investiu muito nessa cidade. O apóstolo João, muitas pessoas estratégicas investiram em Éfeso. E na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, a partir do versículo 4, vamos começar a ler do versículo 25. Diz assim: por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo. Pronto, aqui começou a ficar difícil. Olha o que o apóstolo Paulo está me pedindo. Ele está falando o seguinte: você vai ter que deixar a mentira. E filosoficamente é tão bonito deixar a mentira, né? Eu estou falando da prática, eu estou falando do dia a dia. Ele falou: para de mentir para o seu próximo e fale cada um a verdade, porque nós somos membros uns dos outros. E a Bíblia diz que o reino dividido não subsiste. Então é como se fosse o fígado atacando o coração, o cérebro atacando rins, quando um mente para o outro. É reino dividido, ou seja, a gente se mata rápido e coletivamente. Então lendo é bonito, teologicamente é bonito, filosoficamente é bonito. O problema é a prática, porque na prática quem aqui já mentiu um para o outro? Senhor, quem não levantou a mão pode levar. Não, porque mentir dentro do templo já aí passou do limite. Perderam o temor, ali de Safira tentaram isso também. Ou seja, na prática, não mentir é muito difícil. Se nós não mentíssemos, os problemas dos casamentos iriam reduzir em 90%. Se não tivesse mentiras, nossos problemas governamentais iriam diminuir. Os problemas entre sócios numa empresa iam diminuir. O problema entre amigos ia diminuir. Porque eu fui mentiroso por um tempo da minha vida. E eu sei qual o preço da mentira. O preço da mentira é o mesmo salário do pecado. Qual é? A morte. O problema é que quem morre de diabetes, quem morre de diabetes, não foi porque comeu um pudim. Não foi porque colocou um açúcar a mais no café. Foi porque fez uma vez e não morreu. Fez duas, não morreu. Fez três, não morreu. Na quarta fala assim: isso aqui não me mata não. Um dia. Recentemente nós perdemos um colega, não era um amigo, mas um colega de diabetes. Do nada apareceu uma ferida no pé. Um mês depois já estava gangrenado, teve que amputar. 2 meses depois morreu. Aí o amigo em comum que a gente tinha, eu falei: rapaz, que tragédia. Ele: tragédia? Rapaz, esse cara veio na minha casa 6 meses atrás, já estava diagnosticado e pediu panquecas com muito mel. Eu falei: você pode comer isso? Ele falou: uma vez pode. Não mata uma vez. O problema é que no outro dia você esquece do que comeu. Seu corpo não, seu corpo absorveu o que foi comido. Por isso que é muito difícil o que o apóstolo Paulo vai começar a nos pedir aqui. Ele vai falar: querem ir mais profundo? Todo mundo na emoção: quero! Então tá bom, deixe de mentir uns aos outros. Pronto, ficou difícil. Fale cada um a verdade. Porque a gente acostumou tanto com a mentira que a gente já chama de mentira branca. Qual é a mentira branca? É aquela que é para ajudar. Eu vou mentir para ajudar ele, que ele vai chegar atrasado. Aí eu vou falar para o chefe que na verdade enguiçou o carro. É uma mentira boa. Não existe. A gente quer naturalizar aquilo que Deus não compactua. E o apóstolo Paulo vai deixar mais difícil ainda. Ele fala: deixa a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Ou seja,
nós estamos inseridos no mesmo corpo. E todo mundo tem que funcionar bem para o corpo dar certo. Ou seja, se o cérebro, que manda a maioria dos comandos para o corpo, mente, que é o que acontece, por exemplo, quando você entra no ataque de pânico ou na depressão, o seu corpo fisicamente não tem aquilo, mas o cérebro manda informação de profunda tristeza, o cérebro manda informação de alerta, de fuga, e você entra em pânico, o coração dispara, parece que você está tendo um ataque do coração, mas na verdade é emocional. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, se um membro mente para o outro, destrói o corpo. Então eu não minto só porque eu quero estar bonzinho com Deus, eu não minto para viver mais. Porque isso aqui é fantástico. Se o cérebro mentir para o coração e dar a ordem de fuga, o coração vai palpitar. E se por acaso parar mesmo sendo mentira, quem morre? O coração? O cérebro? Todos os órgãos morrem junto com o corpo. Todos os órgãos morrem junto com o corpo. Morreu, todo mundo morre junto. Sim ou não? Então o apóstolo Paulo fala assim: tá bom, vamos mais profundo, mas vamos começar então pelo seu caráter. Quer ir mais profundo? Quero. Então para de mentir uns aos outros, porque isso vai fazer mal para o corpo inteiro. Para de mandar informação que não é. E quando eu assumi o compromisso, eu já fui mentiroso, né? Quando eu assumi o compromisso de falar só a verdade, eu vi o quanto difícil era. Porque você fica tentado o tempo todo a contar uma coisa que não foi bem assim, aumentar pouco um número. Tem um monte de lugar hoje que eu não vou, às vezes, por exemplo, tem uns amigos que a gente fala: não anda com esse cara, eu não gosto dele. Eu falo: que isso, homem de Deus? Ela: eu não gosto. Já viu quando você cisma que sabe e desobedece sua esposa? O que acontece? Logo essa pessoa que ela falou que não gosta é o que te dá problema, te esfaqueia pelas costas. E aí você fala: chega em casa e conta o que aconteceu, ou engulo, não vou nem falar para ela. Você não quer, né? Ela vai falar: eu te avisei. E aí, já aconteceu de um amigo que eu sei que ela não gosta, um colega, né? Que eu sei que ela não gosta, falar: não quero, cara, cuidado. E o cara me chamar para uma coisa que eu queria muito ir. E eu falo: não, não vou não. Por quê? Porque se eu fosse, eu teria que ir. Aí, como eu tenho um acordo de não mentir com Deus e com a minha família, eu prefiro não ir. Porque eu não vou conseguir depois contar uma história. Porque a mentira tem um problema. Quando você mente uma vez, você vai ter que mentir muitas vezes para sustentar a primeira. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro. Aí o apóstolo Paulo já começa pegando pesado, dizendo: então para de mentir. Na prática é muito difícil. E ele continua: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Muito difícil também. Ele está falando: tá bom, pode ficar com raiva, só não peca. Quando eu peco? Quando eu durmo com raiva. Não, peraí. Então eu estou em pecado, por quê? Quantas vezes você dormiu chateado com alguém aqui, sem pedir perdão ou sem aceitar o perdão? Isso. A Bíblia deixa claro, ó: irai-vos, mas não pequeis, vírgula, não se põe o sol sobre a sua ira. Ou seja, fica nervoso, tudo bem, você é ser humano, eu entendo que você tem emoções e sentimentos, mas caso se ire, não peca. Como eu peco quando eu levo isso para a cama e falo: não vou perdoar. Olha como é que o apóstolo Paulo vai falando: tem certeza que você quer ir mais profundo? Porque primeiro ele fala para você parar de mentir. Agora ele diz que você pode até ficar nervoso, porque você é ser humano, mas não pode dormir com raiva. Gente, pensa num acordo que a gente fez anos atrás, eu e minha esposa, Janine, que está aqui, de não dormir com raiva. Aí da meia-noite eu fico assim: será que ela não vai pedir perdão? Ela sabe que errou e ela está se achando certo e fala: não, é ele que vai vir aqui, vamos ver se não vem. E aí fica daquela, aí liga a televisão, pega livro, de repente passa... dá 1h30 da manhã, o soninho já está cambaleando. Aí naquela você sabe: gente, eu tenho que acordar 7h57 para fazer o café com o destino. Eu falo: me perdoa, eu vou dormir logo. Ah, não, não é assim não, perdão assim rápido não. Toma aqui minha mão. É uma humilhação que só.
Mas se parar para pensar, se você fosse fazer isso de verdade, sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Reduza os problemas da sua vida. Estou te dando um toque aqui para parar os problemas. Ó, para de mentir, fica com raiva, mas pede logo perdão ou perdoa logo. Que a sua vida vai ser com menos estresse, você vai dormir mais, você vai ser feliz. Tudo que você está procurando está nessa instrução aqui. E ainda você ainda vai mais profundo em Deus. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então às vezes eu já tive que passar por constrangimentos de na raiva falar com alguém, por exemplo, do meu trabalho, de uma forma que eu não deveria ter falado, mas na mesma noite eu ligar e passar o constrangimento, sendo eu superior a ele no trabalho, em termos de hierarquia, né? Superior na hierarquia, ligar e falar, cara, me perdoa. Ele, não, que isso, tem problema. Eu falei, tem sim, porque está me incomodando, não foi. Ou seja, Deus não está cobrando que você seja perfeito. Deus está cobrando que você seja um arrependido. Errou, se arrepende. Então, além de falar a verdade, o apóstolo Paulo agora está falando, não durma com raiva dos outros. Pede perdão e perdoa, mas não durma com raiva. Quem acha que está ficando mais difícil e profundo? Você já está pensando, um monte de gente aí fala, é difícil. 27. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Hoje de manhã eu estava escutando uma música, eu estava no meu escritório de casa, escutando uma música, lendo a Bíblia, me preparando para sair para jogar futebol com meus filhos. Eu estava preparando assim e tal. O Joaquim, meu filho de 5 aninhos, fez 5 aninhos agora, entrou, escutou a música era em inglês. Ele falou, pai, essa música é de Jesus? Eu falei, sim, é de Jesus. Ah, porque não parece aquelas músicas que o pastor Bruno canta. Ele falou, que o pastor Bruno canta só pentecostal, isso aí é uma coisa mais o worship, tal, mais chique. Se deixar o pastor Bruno, ele pega o poder e sai, filho, é difícil. Mas eu entendi que existem coisas que uma criança percebe se é de Deus ou se é do diabo. É impressionante. Existem coisas que a criança, que a Bíblia diz que da boca dela sai um perfeito louvor, elas entendem muito sobre o reino dos céus. Quando as crianças vieram até Jesus, os discípulos tentaram impedir, Jesus falou, não impede, porque delas pertence o reino dos céus. Ou seja, elas conseguem identificar o que você não identifica sobre o reino, que elas estão inseridas nisso. Então quando a Bíblia fala não dê lugar ao diabo, observe as crianças, que você vai entender exatamente o que é de Deus e o que é do diabo. É impressionante. A criança tem essa sensibilidade. Eu tenho 4 filhos, então eu estou aprendendo muito com as crianças. Ela tem a pureza de saber o que está errado. E quando a Bíblia fala não deis lugar ao diabo, está falando não compactue com nada que você sabe que o diabo gosta. Aí fica mais difícil ainda, porque muitas coisas que esse mundo nos propõe, o diabo adora. O diabo adora uma fofoca. O diabo adora o invejoso. O diabo adora quando alguém fala mal de alguém. A Bíblia diz que 6 coisas Deus odeia, e a 7ª ele abomina: aquele que semeia contenda entre os irmãos. Quer ser abominável ao Senhor? Quer que Deus vire a cara para você? Fala mal de um irmão para o outro. Só isso, acabou. Deus vira a cara para você, abominável. Comigo você não fala. Você fala, mas Tiago, eu conheço uma pessoa que é dentro da igreja e faz isso. Conhece? Dá 3 passos para trás e segue teu caminho para o outro lado. Se ela faz isso, ela está na mão de Deus. Não se mete nessa briga não. É Deus com ela. Posso continuar? Quem quer ir mais profundo ainda? Gente, eu estou acabando com o mais profundo. Ninguém quer ir mais. Alguém vai mais profundo? 28. Aí eu vim desanimar o povo. No final vai ficar bom. No final tem uma palavra profética.
No final fica tudo bom, fica tranquilo. 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com suas mãos aquilo que é bom e produtivo, para que tenha o que dar ao que tiver necessidade. Então aqui a Bíblia vai defender a força do seu trabalho. O apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, se você tinha mania de dar jeitinho nas coisas, de sonegar imposto, de pegar o que não era seu, de balança injusta, falar que custa 10, mas na verdade custa 5 e você está vendendo por 10. Então para que falou? Se é o teu lucro, você não precisava ter mentido, era só ter falado, custa 10 e pronto, não tem que ter mentido. Então já que, se você faz isso, deixa de fazer. Aquele que furtava, que dava jeitinho, que roubava os outros, que contava história, não furte mais. Antes trabalhe com suas mãos. Trabalha com as suas mãos, para que você tenha para você e ainda tenha para dividir com aquele que tem necessidade. Ou seja, prospere, meu filho. Porque se você só tem dinheiro para sua conta de luz e para suas compras, você não tem para dividir com quem tem necessidade, sim ou não? Então a Bíblia está te autorizando a prosperar. Prospera, mas lembra que quando você tiver, não é só para você não. Fique atento à necessidade daqueles que eu coloco no seu caminho. Mas ele fala, se você quer prosperar a ponto de ter para você e para dar para os outros, você precisa parar de furtar, pegar o que não é seu. Então, vai ficando difícil, porque a gente acha que roubar é só quando a gente pega a arma e bota na cabeça de alguém, me dá o seu relógio, mas tem muitas formas de fazer isso. Tem gente que rouba a alegria dos outros com uma notícia que você nem sabe se é verdade, mas dá só para acabar o dia da pessoa. Tem gente que rouba a esperança da pessoa quando escandaliza o nome de Deus. Tem gente que rouba até materialmente falando e acha que não está fazendo. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que rouba pai e mãe, diz fiz isso por brincadeira, é fiel, é companheiro do destruidor. Então você, eu não estou roubando meu pai. Meu pai é meu pai, eu posso pegar, eu só não falei para ele. A Bíblia diz que é roubo. Então tem muitas coisas que nós precisamos ler para entender onde nós estamos errando, para poder continuar indo mais profundo. E se você quiser saber o que é errado ou não, é muito simples. Não precisa fazer perguntinha no Instagram para os outros, não. É pecado fazer isso? É só você perguntar o seguinte, regra de ouro: eu gostaria que fizesse isso comigo? Eu gostaria que mentisse para mim? Não, então é errado. Eu gostaria que roubasse que não é meu? Não, só 10 reais. Não, nem 10 reais eu quero que roube de mim. Então é errado. Simples. Regra de ouro: não faça com os outros o que você não quer que façam com você. Versículo 29: que nenhuma palavra imprópria proceda de vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que a ouvem. Então o apóstolo Paulo continua ainda aí, indo mais profundo, e fala: olha, agora vamos falar sobre as coisas que você fala. Se o que você fala não provoca edificação, cale la boquita. Porque tudo que você falar tem que ministrar honra, graça aos que ouvem. Então quando você fala, não vai dar certo esse projeto, você está edificando o projeto? Não, então para de falar, para de ser negativo. Quando você fala palavras duvidosas, isso aí eu não sei, não sei. Tá. Então nós temos que aprender a falar o que edifica. Essa semana eu estive num programa de rede nacional, e aí pegaram uma frase, né? Os haters da internet pegaram uma frase que eu estava falando de um artista, subiram como se eu tivesse declarado aquilo. E, na verdade, quem assistiu a entrevista toda, eu estou replicando as palavras de uma outra escritora da TV que falou isso sobre o cara, e eu repliquei. De qualquer maneira, como ficou mal entendido a história, eu liguei para alguns pastores em comum, peguei o telefone do rapaz e nos comunicamos de noite. E eu falei: olha, não sei se você assistiu a entrevista, mas eu estava replicando o que a fulana falou. De qualquer maneira eu errei em citar seu nome, eu quero te pedir perdão. Ele falou: não, cara, tudo bem, tudo bem, acabou. Por quê? Não foi minha intenção, mas se feriu, me perdoa.
Porque eu não vim aqui para machucar, eu não vim aqui para julgar. Sou ser humano. Se errei, me perdoa, tá certo? Tá tudo certo. Então tá bom, vai na paz. Posso ir na paz? Pode, então bora. É assim que a gente tem que fazer. Não, mas Tiago, você não errou, é porque as pessoas entenderam errado. Mas se feriu, eu não quero estar na posição do que fere, me perdoa. Se feriu, me perdoa. Deixa pra lá. Eu estou aqui para ser um mensageiro de boas notícias. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu não estou aqui para que as pessoas fiquem confusas com as minhas palavras. Então, se eu errar em alguma palavra, na hora eu pego e falo: me perdoa, não foi isso não, eu quis dizer isso aqui. Eu só semeio palavras de edificação. Eu não posso usar minha boca para semear palavras que não vão edificar. Mas só que é o seguinte: eu não sou um anjo, eu sou um ser humano. Eu posso errar? Ixi, muito. Mas se eu errar, eu tenho que saber que Deus não está esperando perfeição de mim, está esperando arrependimento. Se você gravar isso, sua vida já vai melhorar muito a partir de hoje. Você vai muito mais profundo se parar de tentar ser perfeito e procurar ser arrependido, arrependida. 30, agora vai ficar difícil de verdade. E não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual você está selado para o dia da redenção. Por que não entristeça o Espírito Santo de Deus? Como é que você entristece o Espírito Santo? Tem 1000 teorias sobre isso. Como é que você entristece o Espírito Santo? Por exemplo, quando você peca, a Bíblia diz que muitos crucificam Jesus novamente ao se remoerem na lama, ou seja, ao pecarem. Então você está errando contra o sacrifício de Jesus, quando você resolve pecar deliberadamente depois de convertido. Mas contra o Espírito Santo, como você erra? Vamos lá, quais são as funções do Espírito Santo? Quem lembra? Jesus primeiro fala para a gente: olha, vos convém que eu vá. Ou seja, é bom para vocês que eu suba, porque se eu não subir, o Espírito Consolador não desce. Então, primeira função, o Espírito Santo é o Consolador. A Bíblia também diz: ele é o Espírito da verdade, que há de revelar as coisas que ainda hão de vir. Ou seja, ele é aquele que mostra o futuro. Mas a Bíblia também diz que ele é aquele que convence. O Espírito Santo é o que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então vamos lá, o Espírito Santo tem funções bem definidas, e toda vez que você tenta fazer a função do Espírito Santo, você está entristecendo ele. Só para você parar para pensar. Pensa no seu trabalho aí, você que trabalha. Imagina eu ser contratado essa semana no seu trabalho e começar a tentar fazer a sua função. Primeiro que você vai pensar: o Thiago quer roubar meu emprego. Depois você fala: o Thiago está tentando agradar o chefe. Todo mundo fica incomodado quando alguém tenta fazer o que você já faz. Quem está pegando essa? Ninguém? 3 pessoas? Fica incomodado ou não fica? Para pensar aí agora. Todo mundo começa a fazer exatamente o que você faz lá no teu trabalho. Fala: quem é esse cara? O que essa mulher está fazendo? Não é possível, quer pegar meu lugar? E a gente, quando tenta convencer alguém do pecado dela, o Espírito Santo fala assim: o quê? Eu fui enviado para ser aquele que vai convencer. Você era só para falar, e você está tentando convencer. Eu que vou convencê-la do juízo, e você está julgando? Você quer fazer o meu trabalho? Você quer um problema comigo? Quer um conselho? Não tente pegar a função do Espírito Santo para você. Primeiro que você vai perder essa briga, e segundo que você vai entristecê-lo. Quem consola é ele. Quem revela futuro é ele. Quem convence o ser humano do pecado, da justiça, é ele. Eu estou um tempo evangelizando. Eu estou evangelizando muita gente há um tempo. Pessoas muito estratégicas. E vou tornar um público aqui, porque eu já batizei ele. Eu batizei o Thiago Negro, primo do Rico. Aliás, almoçou lá em casa hoje. E ele estava me lembrando que uma das coisas que mais fez ele se aproximar do Evangelho foi que eu semeei a palavra, dei 2 passos para trás e deixei ele. Ele falou: esse cara não vai continuar insistindo não? Eu falei: eu insistindo? Aqui, minha bênção já está feita. Deus falou só para eu ser um semeador das boas novas. Deus falou só para eu jogar semente. Eu joguei a semente. Se eu fosse receber de Deus, meu pagamento está garantido. Eu não quero me meter em mais problema não. Se o Espírito Santo não te convencer que essa palavra que eu falei é verdade, que sou eu que vou te convencer? Com que argumento? Toma aqui, ó, entreguei a palavra, fui embora. Se converteu.
Depois comecei a evangelizar outras pessoas mais estratégicas ainda. E eu tive na casa dele há uns meses atrás, joguei a palavra no coração dele, ele nunca tinha tido nenhum contato com a palavra, dei uma Bíblia para ele, orei por ele, joguei a semente e não tive mais contato. Ele me chamava, vamos marcar um café, vamos. E vamos dizer que vamos, tal. Essa semana o helicóptero dele caiu. Aí ele me ligou: Tiago, eu preciso conversar sobre Deus. Eu falei: o Espírito Santo tem suas formas de convencer, né? Quer falar de Deus? Vamos. E ele não entrou no helicóptero e sobreviveu. E nós precisamos entender que se a gente tenta fazer a função do Espírito Santo, a gente não cumpre nem a nossa função, nem a função dele. Então, quer ir mais profundo? Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Faz a tua parte e deixa o Espírito fazer a parte dele, que é perfeito. E ele é perfeito, ele faz mesmo, ele entrega o que ele tem que entregar, ele cumpre o seu propósito. E para caminharmos para o final da leitura, toda amargura, ira, cólera, tumulto, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Toda amargura. Quantas pessoas amarguradas? Você abre a internet, é só amargura. Quando você vê um hater tentando atacar uma pessoa que nem conhece, aquilo ali não é nada mais do que ignorância com amargura. Ignorância porque, se você tem um pouco de conhecimento, você não perde tempo na rede social de outro atacando. Amargura porque você tem que estar muito ferido para fazer isso. Você liga a televisão, é amargura o tempo todo, tudo é amargura. Você para pensar como é que as pessoas estão hoje, é amargura. Antes de ontem eu fui num restaurante, e aí eu fui dar ré no carro para sair na porta do restaurante, e tinha uma moto, um motoboy atrás de mim. E eu não vi o motoboy. Eu liguei, acionei a ré, então liga aquela luzinha branca. Eu dei 2 segundos de ré para trás, mas estava ainda 1 metro distante dele. Ele começou a gritar, todas as palavras que não dá para citar aqui, porque a Bíblia nos orienta a não repetir. Aí eu baixei o vidro, a Janine botou a mão na minha perna e falou: calma, hein? Falei: deixa comigo. Emparelhei com ele, ele já veio assim, falou assim: esse cara ainda vai discutir comigo. Ele veio para discutir. Eu falei assim: meu irmão, me perdoa, rapaz, eu não te vi, você me perdoa? O cara: ô chefe, não, beleza. A palavra diz que a resposta branda desvia o furor. Mas por que ele ia vir para cima de mim se eu não cheguei nem 1 metro porque a pessoa está amargurada. Uma pessoa amargurada, a 1 metro de distância, fica com ódio mortal, quer tirar a tua vida. Ela reage desproporcionalmente, sim ou não? Então a Bíblia diz: amargura, longe de vocês. Ira, que é a raiva excessiva, longe de vocês. Cólera, longe de vocês. Tumulto, quem adora tumulto? Levanta a mão. Não, tem uma irmã que se entregou ali. Não pode, irmã. A irmã se entregou. Ai, adoro. Uma confusão. Tumulto, tem gente que adora o tumulto. É aquele negócio, leva informação para dar uma briga ali, né? Adora botar lenha na fogueira, é isso, é um tumulto. Gosta de uma confusão. Todo tumulto e toda malícia seja tirada de entre vós. 32. E sede amáveis uns para com os outros. Outra coisa muito difícil. Por exemplo, eu não sou uma pessoa simpática por natureza. Eu não sou uma pessoa carinhosa por natureza. Então, minha esposa também não é. Então é muito engraçado, porque, por exemplo, eu encosto nela assim na hora de dormir e falo assim: faz um carinho na minha cabeça aí. Aí ela faz assim, ó. Aí ela fala: Tiago, coça aqui minhas costas, eu sou muito carinhoso. Eu falo assim, ó. Aí a gente aprendeu a lidar um com o outro em 17 anos de casado. Né? Nos 17 anos de casado, a gente aprendeu a lidar com o outro na pandemia. Foi na pandemia que a gente aprendeu.
Ninguém está entendendo mais piada nenhuma nessa igreja, meu Deus do céu. Então ser amável um com o outro é muito difícil, porque as pessoas estão cheias de cólera. Como é que você vai ser amável com o outro? Você tem seu jeito de ser, às vezes você não é simpático, às vezes você não é uma pessoa carinhosa, a linguagem de amor é diferente. Mas o apóstolo fala, eu não quero saber como você foi criado, eu não quero saber se você é carinhosinho ou carinhosinha. Sede amáveis uns para com os outros. Quer ir mais profundo? Vai ter que praticar o amor. Compassivos. Às vezes a gente lê a Bíblia, eu não sei quanto tempo eu tenho, já passei não. Quando começa a subir a equipe de louvor, é a indireta. Já estou entendendo. Olha aqui, a gente lê algumas palavras na Bíblia e não entende. Fala assim, ó, sede amáveis uns com os outros e compassivos. O que é compassivos? Ter compaixão. O que é compaixão? Quem sabe me explicar? Esse é o problema. A gente imagina que sabe, mas não sabe. Aí a Bíblia dá uma instrução pra gente, a gente não sabe o que fazer com aquela instrução. Por quê? Porque a gente não entende bem nem a palavra do português. Compaixão é sentir o que o outro está sentindo. Se eu começo a sentir o que o outro está sentindo, você vai ver que você vai diminuir metade das suas brigas ou muito mais. Porque até a pessoa que está tentando te ferir, você sente o que ela está sentindo, fala, cara, essa pessoa está muito mal para estar falando uma besteira dessa. E talvez se eu tivesse ferido do jeito que ela está, talvez se eu tivesse tido a infância que ela teve, eu também estaria gritando como ela está gritando. Então sentir o que o outro está sentindo é compaixão. E ser compassivo é uma dificuldade para o ser humano. O apóstolo Paulo, para deixar mais difícil, falar, ó, você vai ter que ser amável, você vai ter que ser compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Então Paulo encerra o 4º capítulo de Efésios dizendo, sejam amáveis, compassivos e perdoe todo mundo. Difícil ou não? É muito difícil perdoar quem te maltratou. É muito difícil deixar para lá quem te humilhou. É muito difícil fingir que não aconteceu quando a pessoa tentou te reduzir, tentou te expor. Imagina que às vezes é essa pessoa que você vai ter que ter compaixão. Uma vez um amigo meu me ligou e falou, Tiago, eu estou numa situação muito difícil, o quê? O cara que mais me feriu, o cara que mais me roubou, o cara que mais me prejudicou, está precisando de um aparelho de respirar na época da pandemia. E eu sei onde compra esse aparelho. Mas eu acho que eu vou deixar esse cara morrer. Eu falei, glória a Deus, irmão. Eu falei, irmão, olha que oportunidade Deus está te dando. Poucos cristãos podem ter o privilégio de praticar a palavra como Deus está deixando. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber, porque assim você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Deus está te deixando, Deus está te dando a oportunidade de ouro. Vai lá e faz o que pouca gente pode fazer. Você vai ver que sua vida vai mudar. Compra. Não, comprar não, vou dar a dica de onde compra. Eu falei, não, compra você. Oferta na vida dele esse aparelho. Leva lá. Porque chega uma hora que nós precisamos decidir de verdade se queremos ir mais profundo ou não. E à medida que a gente avança mais profundo em Deus, Deus vai nos pedindo coisas que já está escrito aqui, ó, e que a gente não via antes. Fala, caramba, eu também não tenho que fazer isso. Sim, eu não te mostrei antes porque você não ia aguentar ir mais profundo se eu te mostrasse antes. Mas agora não é só amar não, agora também tem que ter compaixão. Agora não é só compaixão não, agora também tem que perdoar. Agora não é só perdoar não, agora não pode ter que parar de mentir. Parar de mentir agora tem que parar de mentir, mas também tem que parar de ter ira e dormir sobre a sua ira. Não, mas agora Deus vai sempre te pedindo algo mais, mas cada vez Ele vai te deixando ir mais profundo. Ah, mas também agora vamos falar da coisa boa, falando tanta coisa, né, que o pessoal ficou Mas também quando você pega o microfone, Deus vem onde você está. Mas também quando você abre a Bíblia, o Espírito Santo sai e fala contigo.
Mas também quando você põe a mão sobre os enfermos, eles são curados. Quando você profetiza, acontece. Mas também quando você entra numa fila, você pode ser o milésimo da fila, te passam na frente e botam para ser o primeiro. Aí também o sobrenatural começa a acontecer. Quando tem mar na tua frente, ele abre. Quando está tempestade, você dá ordem, a tempestade para. Aí também o sobrenatural vem para cima de você. Aí as coisas começam a acontecer na tua vida. Porque tem muita gente que está há anos na igreja e nada acontece, porque está no raso. E Deus está te chamando hoje para ir mais profundo. 40 anos de igreja não te faz ir no profundo. Ter título não te faz ir no profundo. As renúncias, e não são fáceis, as renúncias te levam no profundo. As renúncias te levam no profundo. Alguém chega com você com uma oportunidade financeira maravilhosa, só que não é bem lícito, você vai ter que contar uma história. E a Bíblia diz: se você furtava, não furte mais. Antes trabalhe para que você prospere e tenha algo que dar para os outros. Você fala: olha, eu não vou aceitar isso. Só que geralmente quando essas propostas chegam, ninguém está sabendo. Você olha para os dois e fala: ninguém vai saber. Só aquele que pode te pegar pela mão e te levar mais profundo, ele sabe. E eu sei da dificuldade que é, porque falar é tão bonito. Ah, falar é fácil. Eu estou aqui falando, é molinho falar. Eu tenho um dom da palavra, então eu só falo. Mas praticar, meu irmão, exige renúncia. E na segunda-feira tudo vai voltar igual. Nosso trabalho, nossa casa, nossa família. E você vai ter que decidir se renuncia ou não. Ou seja, tem como mentir, mas não vou mentir. Eu tenho como ficar irado e perturbar ainda mais, mas eu vou perdoar minha esposa, eu vou perdoar meu esposo, eu vou pedir perdão para o meu chefe, eu vou perdoar aquele rapaz que me falou mal de mim, Ou seja, você vai ter que começar a decidir se quer ir mais profundo ou não. Mas em compensação, o sobrenatural vai começar a se manifestar na tua vida como nunca antes. Você vai começar a andar na rua e pessoas do outro lado da estrada vão falar assim: ali vai um homem de Deus. O jeito de andar já mostra que é um homem de Deus. As pessoas vão começar a te reconhecer de longe, porque o Espírito que está em você vai comunicar com quem é do Espírito. E aí as portas que estavam fechadas na sua vida vão começar a abrir. E aí aquilo que ficou muito tempo preso, retido, e você não entendia, vai começar a vir na tua mão. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só que dizer que ama a Deus é fácil. Mas ele fala: aquele que me ama guarda as minhas palavras. Esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem ama a Deus? Aquele que tem e guarda os mandamentos. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aqui você está no profundo. Quando você chega a um ponto de Jesus, o próprio Jesus falar: meu Pai te ama, eu também te amo, e agora eu vou começar a me manifestar para você. Com muitos eu só consigo falar por sonhos ou por mensagem. Com você eu vou me manifestar, porque você tem meus mandamentos e guarda. Aquele ali só vai à igreja. Eu vou deixar ele escutar minha voz através de outra pessoa. Aquele ali fala que é crente, mas leva a outra vida. Eu vou ter misericórdia dele, mas ele vai pagar um preço. Agora você tem guardado as minhas palavras, eu vou me manifestar para você. Eu vou bater na porta da tua casa. E quando eu bater na porta, você vai abrir, vai me convidar para jantar. Eu vou entrar e vou ceiar com você. Se Deus estivesse atrás de perfeitos, Ele não entraria na casa daquele que subiu na árvore, Zaqueu. Eu ia falar Eliseu, meu Deus. Depois de certa hora, com essa fome, de Zaqueu estava todo errado.
Jesus entra na casa dele e fala: vamos jantar. Se ele bater na porta e você abrir, ele entra. Aí ele entrou, falou: Zaqueu, interessante, hein? Casa boa e tudo. Primeira coisa que Zaqueu fala. Impressionante que Jesus não pergunta nem com que ele trabalha. Jesus não pergunta nada. Jesus não o acusa de... Mas a presença de Jesus constrange. Quando ele vem para se manifestar, se tem alguma coisa de errado, já vem para fora. Ele se manifesta na casa de Zaqueu. Zaqueu fala assim: Senhor, se eu tenho roubado alguém... Você que nunca roubou alguém, você falaria isso na frente de uma autoridade? Vai o governador na tua casa e fala: governador, se eu roubei alguém, eu gostaria de devolver 4 vezes mais. Fala isso quem está devendo, sim ou não? Sim ou não? Zaqueu fala assim: se eu tenho roubado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Jesus não tinha perguntado nada. Mas já que você falou, Jesus fala assim: hoje chegou salvação nessa casa. Por que Jesus fala hoje chegou salvação nessa casa? Porque apesar de não ser perfeito, Zaqueu estava arrependido. Não era perfeito, mas estava arrependido. E Jesus se manifestou para ele. Então saiba que na situação que você está, se você decidir ir mais profundo, hoje Jesus entra na tua casa. Hoje Ele se manifesta para você. Hoje Ele usa de misericórdia e começa a te usar. E se você sente que está chegando a hora de ser usado por Deus, pode levantar. Presta atenção, só quem sente que chegou a hora de ser usado por Deus fica de pé na sua cadeira. Eu acho que chegou a hora. Eu acho que Deus agora vai começar a fazer. Eu vou começar a tirar da minha vida o que Ele quer que eu tire para ir mais profundo. Eu vou me revestir dessa armadura para poder ir mais profundo, para aguentar a pressão. E nós declaramos em nome de Jesus: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa. Deus dará ordem aos anjos a teu respeito para te livrar de todo mal. Não vai deixar você tropeçar em pedra alguma. Ele vai te guiar, Ele vai iluminar o próximo passo. Ele vai retirar as armadilhas do seu caminho. E Ele vai te guiar pela mão e te levar ainda mais profundo. E aqueles que creem, aplaudam o Senhor com toda a força.